Desperta, ó tu que dormes. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra de despertamento para nós, amém? Vamos ler a palavra em Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Amém? Apocalipse 3, a partir do versículo 14, diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo fale conosco aqui através da tua palavra. Que ela seja revelada na nossa mente, que ela encontre lugar no nosso coração e que ela gere frutos a 30, 60, a 100 por um. Que ela não volte vazia, que ela faça o que apraz ao Senhor. Que os corações sejam terras férteis. Traz revelação da tua palavra. Nos transforme através dela aqui agora. Em nome de Jesus, gera vida, Pai. Amém. Aqui nós podemos perceber que Jesus estava andando através das igrejas da Ásia Menor. E ele estava corrigindo, disciplinando e fazendo promessas a ela. Cristo afirmou categoricamente que ele conhecia todas aquelas igrejas. Ele conhecia as obras, o lugar que elas habitavam. Ele conhecia a tribulação das igrejas, a pobreza da igreja. E Jesus conhece a igreja e ele tem um diagnóstico perfeito a respeito dela. Ele sabe como nós, como igreja, como pessoas estamos vivendo. As coisas públicas e as secretas. Assim, ele sabe o que é feito nos bastidores e o que é feito na luz do dia. Ele nos conhece profundamente aquilo que vai no nosso coração. E muitas vezes, aquilo que nós pensamos de nós mesmos não corresponde à verdade. Essa igreja, ela afirma: eu sou rica e não preciso de nada. E ele fala: você não vê que você é pobre, que você é cego e que você é nu. E muitas vezes não corresponde àquilo que nós vemos, tanto é que quando ele olha para as outras igrejas, ele afirma coisas a respeito delas. Por exemplo, se a gente olha para a igreja de Esmirna, lá em Apocalipse, que era uma igreja pobre, ele fala: tu és rico. Aí ele olha para a igreja rica de Laodiceia e fala: tu és pobre. E ele olha para a igreja de Cerne, que se dizia viva, e Jesus diz: você está morta. E ele olha para a igreja fraca de Filadélfia e ele fala assim: eu vou abrir uma porta diante de você. Não importa aquilo que nós vemos, importa como Jesus nos vê. Como que Jesus nos vê? E Jesus sempre elogiava alguma coisa das igrejas. Mas se tratando da igreja de Laodiceia, que é essa que nós lemos, que era a mais rica da Ásia, não houve nenhum elogio. E Jesus faz uma censura severa a essa igreja. Conheço as tuas obras. Sei que não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. É interessante que se a gente perceber as outras igrejas, Jesus sempre vai levantar problemas a respeito delas. Ele fala de falsos mestres, ele fala de falsos profetas, ele fala de falsas doutrinas, de falsos profetas, de problemas de imoralidade, de problemas de prostituição. E aqui nessa igreja de Laodiceia, ele não fala nada sobre heresias, ele não fala sobre imoralidade. Era uma igreja ética, com padrões e valores morais elevados. Não havia sinal de pobreza, de perseguição. Era uma igreja que aparentemente vivia na paz. Mas isso não era suficiente. Jesus chega para ela e fala: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uma igreja que não tinha heresia, uma igreja que não tinha prostituição, uma igreja rica, uma igreja que vivia aparentemente na paz. Mas sabe o que significa? Não adianta nós termos essa paz, nós vivermos em padrões éticos e morais elevados, mas se a gente não tem uma vida entusiasmada em Deus, se não tem piedade, se não tem vida. E o que gera desconforto no nosso coração é uma vida sem fervor espiritual. Há uma mornidão, uma apatia, um marasmo. Há uma vida insonsa, insípida, sem sabor, sem cheiro, sem vibração com a igreja, com as coisas de Deus. Quantas vezes há uma mornidão espiritual, mas está escrito, como eu disse no começo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O que é adormecer? Muitas vezes nós estamos vivendo completamente num piloto automático. A gente está sempre caminhando na mesma direção, indo para o lado que todo mundo está indo, sonhando os mesmos sonhos, desejando e fazendo as coisas repetidas vezes, sofrendo as mesmas dores, dores sociais, dores psicológicas, dores espirituais, e isso traz para a gente uma falsa realidade, um sonho do qual nós não conseguimos nos despertar. Apenas uma sucessão de corridas alucinadas por objetos, por status, por autoridade, por poder, por prazer, e todo tipo de frivolidade envolvida nisso. Quantas vezes a gente fica correndo atrás do nosso próprio prazer, daquilo que satisfaz o nosso ego, satisfaz o nosso corpo, satisfaz a nossa carne, satisfaz a nossa moral, satisfaz as nossas condições sociais, e a gente não para de correr. E aí isso tudo vai fazendo com que a nossa vida se torne banal, cheia de distrações. E as pessoas vão chegando ao ponto de perder a capacidade de sentir a vida num nível profundo. E a gente passa a viver sem qualquer consciência, sem capacidade de controlar a nossa própria existência. É como se a gente estivesse vivendo constantemente num sonho, adormecido, um zumbi, morto-vivo, sem sangue na veia, sem a presença de Deus. E a gente entra nessa roda viva que a sociedade nos impõe. E a gente começa a buscar aquilo que nos impõe. É um carro novo, é um celular novo, é um tênis novo, é um apartamento novo, é um emprego novo, é um cargo novo no emprego novo. É você subir de cargo, é você procurar relacionamentos que às vezes para te satisfazer. É você ir atrás daquilo que seu coração quer a todo custo. A palavra de Deus fala que o coração é enganoso. E a gente começa a correr atrás disso e, de repente, a gente está sobrecarregado. Existe uma sobrecarga de cansaço, uma consumação, uma insatisfação. Há complicações, ansiedades, a infelicidade, a desespero. E a gente começa a procurar coisas que tentam nos satisfazer a todo custo. É uma comida nova, é uma roupa nova, é uma amizade nova, é um relacionamento novo, um casamento novo, um namoro novo, um emprego novo. É mais dinheiro. E de repente a gente não para. E é um vazio temperado por poucos momentos de ilusão, né? É como se a gente tivesse adormecido mesmo. É como tem um clipe do The Wall.
Não é gospel, mas aquele clipe. A palavra de Deus fala que todo dom perfeito, toda boa dádiva procede dos pais da luz. Aquele clipe do The Wall, que as crianças estão na escola e elas começam a andar em direção à máquina e vira linguiça. E elas são moídas e elas têm a mesma cara, e elas são moídas e ficam todas iguais. Vocês conhecem esse clipe do The Wall? É um clipe que fala muito ao meu coração. Porque a gente está sendo. É como se nós tivéssemos um roteiro para seguir na nossa vida, para entrar nesse piloto automático. A palavra de Deus fala que o diabo ele cega o nosso entendimento, para que a gente não veja a glória de Deus. É necessário que a gente caminhe em direção àquilo que ele quer, aquilo que o mundo quer, e a gente vai atrás. A gente vai subindo degrau por degrau, sem ter consciência daquilo que Deus tem para nós. Existe uma pressão social para que a gente cumpra com esse roteiro. Saiu do nasce, cresce, reproduz e morre, para o nasce, cresce, durante o crescimento fica ansioso, durante o crescimento fica deprimido, fica correndo atrás do vento. A palavra de Deus fala que correr atrás das coisas é correr atrás do vento. Correr atrás de falsos relacionamentos é correr atrás do vento. Quero te falar que as suas emoções, o seu espírito, não vai ser suprido através de um relacionamento. O único que pode suprir a sua vida é Cristo. É o Espírito Santo de Deus. O vazio que tem no seu coração só pode ser preenchido pela presença de Deus, pela glória de Deus, pela alegria de Deus. A palavra de Deus fala que nele há alegria perpétua, há delícias perpétuas. Você não vai encontrar uma alegria num relacionamento duradouro, porque todo relacionamento tem altos e baixos. Todo relacionamento enfrenta suas crises e tem momentos bons. Tem momentos bons. Faz parte da presença de Deus o relacionamento. Mas é da presença de Deus. É a presença de Deus que gera esses relacionamentos. E toda essa mecânica está literalmente arruinando a vida das pessoas ao redor do planeta. Fazendo com que as multidões se afundem em depressão, em dívidas, em infelicidade, em comparações sem sentido. Hoje nós vemos estudos e mais estudos, pesquisas e mais pesquisas em cima das redes sociais. Que os jovens estão ficando infelizes simplesmente porque eles olham as redes sociais dos amigos e se comparam. Ninguém posta lavando uma trouxa de roupa. Ninguém posta trocando um pneu de carro quando você quase capotou. Ninguém posta a conta bancária ou extrato bancário. Você vai postar só sorrisos. Isso não é errado. É bom a gente eternizar momentos bons. É bom, é gostoso você eternizar um momento de viagem, um prato gostoso que você comeu, uma amizade que você encontrou. Isso tudo faz parte. Mas à medida que isso vira um padrão de comparação, mata as pessoas. Porque a minha história é diferente da sua história. O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para você. E isso gera uma competição desnecessária. Um competindo com o outro. Tem gente, eu já ouvi amigos meus falando que o dia que não tem nada para postar, fica entristecido porque parece que a vida não aconteceu. A vida só acontece se a rede social existir. Eu brinco muito, eu gosto muito de postar. Mas sabe por que eu gosto de postar? Pela história. Por aquilo que vai me relembrar. Porque eu já não olho mais os álbuns de fotografia, então aquilo vira o meu álbum. Mas tem gente que tem a necessidade de postar tudo. Tudo, como se a vida dependesse daquilo. E a gente tem tido comportamentos altamente nocivos para a existência, da nossa existência. E isso gera uma sobrecarga. Internet é uma bênção. Tem muita gente me ouvindo através da internet. Você pode ouvir muita palavra de Deus através da internet. Você pode compartilhar a palavra de Deus através da internet.
mas ela pode ser muito nociva também. Ela pode te levar para esse estado de zumbi, de mornidão, de morte, de adormecimento. É um torpor. É um torpor. Sabe quando você está com muita dor de cabeça que parece que você está fora do corpo? Ou com dor de ouvido parece que você está fora do corpo? Ou triste que você... É esse torpor. E eu vou te falar, sempre haverá mais coisas para serem compradas. Mais tesouros para serem desejados. Mais cargos e posições para serem galgados. Sempre haverá troféus sociais para serem adquiridos. É aquela questão, primeiro você quer deixar de andar de ônibus e você compra uma bicicleta. De repente a bicicleta não serve mais, você compra um carro bem simplesinho. Aí o carro não serve mais, você quer um outro carro. De repente seu carro não serve mais, você quer um carro maior ainda, mais chique ainda. Depois seu carro não serve mais, aí você quer um helicóptero. Isso não para, isso não tem fim. É um crescente, a nossa necessidade ela é crescente e a gente passa a andar como sonâmbulo. Tudo isso faz a gente parecendo que está andando sem vida, adormecido, saindo no meio da noite, sem controle. E a gente está completamente no piloto automático, com a vida morna. Completamente sem amor, sem alegria, sem força. E sabe qual é um sinal de que você está sendo um zumbi, um morto-vivo? Você não tem uma relação íntima e pessoal com Deus lá no secreto. Estou falando de vir à igreja, estou falando do seu quarto. Você não tem prazer na presença de Deus. A sua oração não passa de agradecimentos vazios e pedidos infinitos. Você só pede. Às vezes você não quer consumir um carro, mas você quer consumir a alma de alguém. Às vezes você quer se consumir sem se perceber. Você quer outro sinal de que às vezes você está como um zumbi? Nós frequentamos essa igreja aqui, você frequenta a sua igreja. De que forma você tem cooperado com essa obra aqui? Ou você simplesmente entra e sai daqui todo domingo, sem cooperar? O que você tem feito por esse lugar que é a sua casa? Que é o lugar que Deus escolheu para você estar? Ou você vem aqui como um zumbi? Você não fala de Jesus para as pessoas como se isso tivesse no seu sangue, porque não está. Você está morto. Você está morno. A palavra de Deus fala que a boca fala do que está cheio o coração. No seu momento de distração, o que sai da sua boca? O que sai da sua boca? Brincadeiras frívolas? Críticas? Murmuração? Estou falando no momento de distração, porque a gente pode controlar o que fala. Eu estou aqui no púlpito, eu estou controlando o que eu estou falando, mas no meu momento de distração, minha boca está cheia do quê? Minha boca fala o quê? A sua boca fala do que está cheio o seu coração. Presta atenção, quer se avaliar? Esses são os sinais. Como é que está a minha relação na minha casa? Com Deus e com as pessoas? Como é que está a minha relação com a igreja? Eu tenho trabalhado ou não? Como é que está a questão do o que está saindo da minha boca? Eu falo de Cristo. Eu falo das minhas necessidades. Eu falo do quê? E há uma necessidade de despertamento. O interessante é que no texto de Apocalipse, Jesus ele faz um apelo. Repreenda e disciplina aquele que eu amo. Por isso, seja diligente em arrepender-se. Jesus ele fala contundentemente a essa igreja, porque ele ama. E ele não quer que ela continue dormindo no sono da morte. Deus não quer que você continue dormindo no sono da morte. E ele dá aconselha que compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Desperta, ó tu que dormes. Imagina uma cena. Está uma família viajando. Pai, a mãe e os filhos. De repente, a mulher grita assim: acorda, acorda, cuidado, acorda, a gente vai bater.
E as crianças assustadas no banco de trás perguntam: o que aconteceu? E o pai, com a voz trêmula, fala assim: eu acho que a gente vai ter que parar um pouco. O papai está cansado. O papai cochilou. E a gente quase bateu na traseira de um caminhão. E é isso que Deus quer falar aqui para você. Acorda. Acorda. Porque senão você vai bater na traseira de um caminhão. Acorda. E existe uma realidade que se chama vida real. Essa liberdade e essa realidade se manifesta quando nós confrontamos a nossa própria existência, os nossos hábitos de consumo, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Você tem confrontado as suas emoções? Quantas vezes a gente acorda triste e dorme alegre, e acorda alegre e dorme triste? As nossas emoções, elas mudam muito durante um dia só. Os nossos sonhos mudam com as nossas idades. Os nossos sonhos mudam com os nossos dias e às vezes a gente está perdendo tempo em sonhos que não são sonhos de Deus para as nossas vidas. Nós temos que nos confrontar com a verdade expressa na Escritura Sagrada, que é o próprio Cristo. E aí a gente pode retirar do nosso interior essa programação automática. Analise profundamente as suas ações, os seus pensamentos, seus sentimentos, as suas palavras. Não se permita viver no piloto automático. Eu pensei hoje, a hora que eu estava terminando a palavra, eu estou preparando ela diz, Deus, está parecendo um apelo essa palavra. E Deus falou, é um apelo. É um apelo. É um apelo. Examine-se e faça todas as coisas de forma plenamente consciente. Tanto para o que é físico, quanto para o que é espiritual. Tanto para o que é material, tanto para o que é mental. Se a gente não discernir o que nós estamos fazendo, nós nos tornamos dormentes, apáticos, inconscientes. Se você não conhece a Cristo, é um convite para você que está dormindo. Cristo iluminará os seus pensamentos. Conheça a Cristo. Se você já conhece a Cristo, é uma convocação. Há uma urgência de posicionamento. É preciso sair do lugar da apatia e entrar no lugar de movimento naquilo que Deus está fazendo. Está na hora de reagir, de sair do automático. Se você não tem mais sensibilidade com as coisas de Deus, é tempo de despertamento. Você tem sensibilidade com as coisas de Deus? Você é sensível à voz do Espírito? Você é sensível aos sinais de Deus? Você é sensível ao amor de Deus? Você é sensível às pessoas? Sabe, às vezes as circunstâncias, elas jogam em nós um balde de água fria. E às vezes isso faz a gente viver no automático. Está na hora de você clamar pela presença de Deus outra vez. E quando Deus fala em despertamento, Ele quer abrir os nossos olhos. Nossos olhos têm escamas. Nós murmuramos ao invés de confiar. Nós passamos a olhar para tudo aquilo que nos falta, ao invés de olharmos para tudo aquilo que Deus já nos fez. Os nossos relacionamentos com Deus estão baseados nas nossas necessidades. E nós paramos de pautar tudo pelo que Deus é, pelo que Ele diz, pelo amor dEle, pelo fogo dEle em nós. E nós começamos a ter uma relação com Deus baseada apenas nas nossas necessidades, nas nossas carências, naquilo que nós precisamos. E quando Ele diz desperta, Ele está falando assim, abra os olhos, abra seus olhos. Aquilo que é a nossa necessidade, a nossa dificuldade, não muda quem Deus é. Isso toca na gente, mas não tira Deus do seu lugar. O trono ainda é dele. O poder ainda é dele. A glória ainda é dele. O controle ainda é dele. E se nós abrirmos os nossos olhos, nós podemos perceber isso. Deus ainda está se movendo. Se você está com seus olhos fechados, nem o tempo você percebe. É óbvio que Jesus está voltando. É óbvio que as coisas estão acontecendo e você está aí vivendo uma vida medíocre, pequena, aquém daquilo que Deus tem para você. E todo despertar nasce de desconforto. Sempre que sempre que o povo de Deus, sempre que o povo de Deus entra em crise, Deus levantava um para ser o despertador.
Deus sacode a gente para tirar a gente do conforto, desse conforto de adormecimento, para que despertemos. Se a gente fica no conforto, os nossos olhos se fecham e nem percebemos. Nós esfriamos e nem percebemos. E Jesus faz um apelo. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele cearei com ele e ele comigo. Nós jamais poderemos ter uma vida aquecida espiritualmente. Nós jamais poderemos ter uma vida no fogo, cheia da presença de Deus, se nós não sentarmos à mesa com Jesus. Se nós não tivermos intimidade com Ele. Se nós não relacionarmos com Ele no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se Jesus senta à mesa conosco, o nosso coração volta a se aquecer. Você sai da mornidão. Você volta a viver. Seu coração volta a pulsar. A palavra de Deus fala, levanta entre os mortos. Morto não tem propósito. Morto não faz nada. Morto não gera mais vida. Morto não anda para frente. E o despertador, ele incomoda. O que tem despertado a sua alma? Um louvor, uma palavra pregada, uma situação difícil? Elias foi chamado como perturbador de Israel porque ele alertava o povo. O despertador te alerta. O despertador abre os seus olhos. E às vezes o despertador, pensa num despertador pela manhã. Muita gente, hora que desperta, põe no soneca. Vou dormir mais um pouquinho. Passa um tempinho, o que faz? Põe no soneca de novo. O despertador, ele só abre os seus olhos. Ele só abre os seus olhos. Mas o despertador, ele não tem poder para te colocar de pé. O despertador não tem poder para te colocar. É você que tem que levantar. Ele apenas abre os seus olhos. E se você abrir os seus olhos e não se mover, você apenas vai contemplar, vai admirar, vai ser apenas um espectador da vida. Mas se você ficar em pé e firmar os seus pés, você se torna um participante. Um partícipe daquilo que Deus tem para você. Que Deus faça através da sua vida. Que você não só olhe. É um abrir de olhos, é um despertar de consciência. O ficar em pé é uma ação, é uma atitude, uma prática. A desperta, mas o levanta é com você. O levantar é com você. E é interessante que lá em Ezequiel 2, Deus fala assim, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e eu ouvi o que falava. Sabe por quê que é difícil se levantar diante de Deus? Porque isso exige comprometimento. Existe comprometimento com essa casa que você está, com a casa onde você está. Existe comprometimento na relação com Deus. Existe comprometimento com as pessoas. Existe comprometimento de gerar vida em você, na igreja que você frequenta e na vida das pessoas. Existe comprometimento em meditar na palavra. Existe comprometimento em ter um tempo de oração que passe de uma lista de desejos. Imagina você que é mãe, você que é pai, o seu filho todas as vezes chegar para você e falar apenas das necessidades. Me dá dinheiro, compra uma roupa, me dá um celular novo, paga minha escola, arruma meu carro, paga o seguro do meu carro. Que tipo de relação é essa? Que pai e que mãe gostaria de ter uma relação dessa superficial com os filhos? E por amor o pai paga a escola, o pai conserta o carro, paga o seguro do carro. Por amor, o pai compra a roupa, o pai compra o celular. Mas fica uma relação superficial. Deus pode te abençoar financeiramente? Abençoa e vai. Ele abençoa e vai. E vai abençoar. Mas você ama Ele. Você ama Ele, seu coração arde pela presença de Deus. Seu coração queima pela presença de Deus. A graça de Deus tem te bastado. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você quer é a presença de Deus. Você quer a presença de Deus na sua história. Ou você apenas quer que Ele satisfaça mais uma dos seus dias e que seu dia
comece bem e termine bem, para que você tique, venci nesse dia. É só isso. Quando você está de pé, você abre a Bíblia e o próprio Deus fala com você. O próprio Espírito Santo de Deus ministra no seu coração. Quer saber? Deus dá palavra para você e para outros. Quando você está na presença de Deus, você é curado. Deus dá palavras para a sua vida. Deus fala, Deus segreda o coração dele é o seu coração. Deus traz os segredos dele para você. Deus fala dos sentimentos dele para você. E isso vai te transformando. Porque a voz de Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa e ela abala todas as coisas e ela nos abala. Ela nos transforma. Desperta. Quando os nossos olhos se abrem, um pequeno sinal de Deus nos faz nos prostrar diante dele. A gente passa a ter sintonia com o Espírito Santo de Deus. E ele traz vida nos nossos ossos. Agindo Deus, quem impedirá? Abra seus olhos. Jeremias foi levantado num tempo de crise. Joel foi levantado num tempo de crise. Ezequiel foi levantado num tempo de crise. Daniel foi levantado num tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise social, cultural, econômico, financeiro, filosófico. E isso tem nos adormecido. Mas Ele quer que você se reposicione. Ele quer que você abra os seus olhos e saia do raso. É preciso que você se aprofunde. A palavra de Deus não nos diz respeito apenas de conforto, mas diz sobre não parar de ter sede, sobre não parar de ter fome, sobre não parar de conhecê-lo, mas sobre prosseguir em conhecê-lo. Não é hora de dormir. Sansão dormiu no colo de Dalila e teve seus cabelos cortados e perdeu a presença de Deus. Jonas dormiu no momento da desobediência, quando ele não queria ir pregar em Nínive. Os discípulos dormiram quando Jesus os chamou para orar. Eutico caiu do meio da pregação de Paulo. Ele caiu da janela. Ele estava na janela, Paulo começou a pregar e dormiu e caiu. O sono traz queda. O sono tira a presença de Deus. O sono tira a presença de Deus. E esse ambiente desconfortável é um alerta. Não pode vigiar comigo nenhuma hora. Sansão, presta atenção. É um aviso, é um alerta. Ele está te atraindo. É tempo de uma nova posição, é tempo de uma nova ousadia, é tempo de ser corajoso. O despertar abre os meus olhos e ativa a minha consciência. E Jesus vai lá para essa igreja e oferece uma solução. Compre de mim. Compre de mim. Compres do pastor? Não. Compre da sociedade? Não. Compre dos seus desejos? Não. Compre da sua força? Não. Compre de mim. Jesus falou, compre de mim. É Jesus que tem a solução para essa falta de fervor no seu coração. Não está no profeta, não está no pastor, não está na música, não está naquilo que você pode adquirir, conseguir, conquistar, galgar. Jesus é a fonte de vida. Jesus tem ouro para enriquecer. Jesus tem veste para cobrir a nossa nudez. Jesus tem colírio para abrir os nossos olhos. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e eu te iluminarei. Ele tem um colírio. Olha que interessante, o texto fala em colírio. Colírio, Jesus tem um colírio. Desperta na presença de Deus. O verdadeiro discernimento espiritual está na presença de Deus, está em Jesus. E Jesus vai e promete: ao vencedor
darei o direito de assentar-se comigo em meu trono. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Jesus sai da intimidade da mesa para a publicidade do trono. Ele saiu da intimidade da mesa. Eis que estou à porta. Jesus é educado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, desperta, desperta. Se alguém ouvir e abrir, tenha atitude. Se alguém ouvir e abrir, aí Jesus vai entrar. Eu cearei com ele, eu comerei com ele e ele comigo. A gente só come com gente que a gente conhece. A gente só ceia com quem a gente conhece, com quem a gente tem intimidade, com quem a gente conversa, com quem a gente abre o coração. Eu cearei com ele e ele comigo. Não é só você que vai falar lá dos seus desejos, não. Jesus também vai falar a respeito dele, de quem ele é. Ele vai falar dos tempos. Se você tem dúvida quanto aos tempos que nós estamos vivendo, está faltando você sentar à mesa. É necessário você despertar. É necessário você despertar que o fim está chegando. Jesus sai da intimidade da mesa e vai para a publicidade do trono, porque Ele quer nos iluminar. Que nós não sejamos corrompidos, que nós possamos renunciar a nós mesmos. Que a gente tenha a capacidade de guardar os nossos instintos. Os nossos instintos e os nossos impulsos não são a nossa identidade. Sabe, eu nasci assim, esse é meu instinto. Esse é meu impulso, é isso que eu sou? Não! Cristo pode te transformar, Cristo pode me transformar. Isso traz o brilho de Cristo, o brilho da presença de Cristo, o brilho da unção do Espírito de Deus. Rasga o seu coração e se converta aos caminhos de Deus. Você quer uma vida avivada? Firme seus pés. Despertador tocou. Levanta e firme seus pés. Deus não nos deu, a palavra de Deus fala que Ele não nos deu espírito de medo. Ele não nos deu espírito de covardia. Ele não nos deu espírito de timidez. Ele nos deu espírito de coragem e ousadia. Não fique apático. Não esconda a luz. Se revele ao mundo. O que Ele te tocou? Onde Ele te transformou? Sabe, se eu falar em meu nome, se eu falar em nome de qualquer pessoa, se você falar no meu nome, falar no nome da pastora, nada vai acontecer, mas se você falar no nome de Jesus, todas as coisas acontecem na sua vida. Ele tem poder para iluminar, para trazer clareza, para trazer transformação. Por isso ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Sabe, se você olhar essas igrejas lá na Ásia, essas de Apocalipse, hoje elas são todas pedras, e todas ruínas. Lá tem poucos cristãos. Sabe por quê? Eles não ouviram o que o Espírito diz à igreja. Eles não ouviram. Eles não ouviram. O que você pode fazer por essa casa aqui? Como que você pode buscar ao Senhor? Ou você prefere ficar nesse piloto automático, nessa roda viva? É uma roda viva, que não gera sentido para as nossas existências. O alvo é Cristo. O alvo não sou eu, o alvo não é você. Se você for alguém só empolgado, você vai ser um frustrado. Mas se você for um adorador, saindo de entre os mortos, você vai ser iluminado. Você vai ser iluminado. Que você não seja morno. Apenas vem aqui, sai daqui e vive a sua vida automaticamente, como se fosse um robô, como se fosse um zumbi. Que você seja vivo, desperta, ó tu que dormes. Só tem que despertar aquele que está dormindo. A igreja está dormindo. Desperta, ó tu que dormes.
Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Amém. Amém, pastora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, desperta o nosso coração, desperta o nosso espírito, ó Deus. Desperta, ó Deus, e nos faz levantar de entre os mortos. Que o Senhor nos ilumine, ó Deus. Pai, que o Senhor nos dê essa coroa da vida, Pai, que nós possamos sentar no trono com o Senhor, ó Pai. Pai, nós não queremos ser mornos, ó Deus. Nós não queremos ser mornos. Eu repreendo toda mornidão nessa igreja, na vida de quem está assistindo, na minha vida. Pai, em nome de Jesus, repreenda a mornidão. E declaro, ó Deus, o fogo do Teu Espírito Santo. Eu declaro o fogo da Tua presença, o fogo da Tua palavra. Eu declaro homens e mulheres de pé, em pé, a fim de cumprir com o Seu propósito, a fim de Te conhecer, a fim de ouvir a Tua voz, ó Deus, e sermos transformados. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém.